sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast do quadro Autismo em Foco. E hoje eu estou aqui, né, com a Poliane e com a Laura, para nós falarmos sobre o tema de intervenção precoce. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para as famílias aí que está iniciando, né, a jornada do autismo. Obrigada, né, pelo convite primeiro, ainda mais para falar de um tema tão importante e especial. Então, obrigada pelo convite. Obrigada, Mi, pelo convite. É maravilhoso estar aqui com você e falar sobre intervenção precoce, né? Que salva vidas. Então, assim, é importante demais a gente falar sobre esse tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o que é a intervenção precoce. O que é para você, Poliana, intervenção precoce? A intervenção precoce, ela acontece quando as crianças apresentam atraso no desenvolvimento. Então, crianças que vão de 0 até 5 anos de idade, 6 anos de idade, tendo um atraso, a gente tem que intervir o quanto antes. Então, por isso que é Certo. precoce, porque quanto mais cedo, mais ela ganha e desenvolve, né? E vai suprindo aqueles atrasos que ela apresenta. E para você, Laura, o que é a intervenção precoce? Então, complementando o que Poliane trouxe, a intervenção precoce, como o nome diz, a gente não precisa esperar virar um transtorno tão grave, os atrasos do desenvolvimento que a criança apresenta para intervir. Né? Então, o Sim, quanto antes isso acontece, mais aprendizado e mais rápido é o desempenho e o desenvolvimento dessa criança em diferentes áreas. Então, a intervenção precoce, ela nada mais é do que intervir em diferentes áreas e habilidades do desenvolvimento para evitar transtornos e atrasos cada vez maiores para essas crianças que possuem algo atrasado específico em áreas específicas ou atrasado em diferentes áreas e habilidades do desenvolvimento infantil. E- certo. Exatamente isso. A gente vai diminuindo aquela cascata, né? De atrasos que a criança vai apresentando. Então, a cascata vai acontecendo e quanto mais a gente intervir, vai diminuindo essa cascata de atrasos. E o que vocês percebem que os pais demoram a perceber os sinais para entrar com essa intervenção precoce? Muitas vezes eles demoram sim, porque é muito difícil a gente aceitar que nosso filho tem algum atraso, né. A gente não tem um filho para aquele filho ter um atraso. Então eles vão: "Ah, não, é porque é muito novinho ainda é um bebê, bora esperar dar 2 anos. Ah, não fala ainda com 1 ano e 10 meses. Ah, não, mas ainda é um bebê, bora esperar com 2 anos, 3". Então quanto mais tempo vai se passando, né, dos marcos de desenvolvimento, mais é difícil de se aceitar. E assim, e quanto Sim, mais tarde é pior, porque assim, é muito mais difícil a gente trabalhar com as crianças não é que é difícil, é mais complicado, porque a criança quando é mais velha, ela já aprendeu alguns comportamentos que precisa ser sanado antes. Então a gente precisa sim, né, conscientizar esses pais dos marcos de desenvolvimento. E também é muito difícil, né, principalmente quando vem uma intervenção precoce já com um diagnóstico estabelecido. sim, Então, as exatamente. famílias muitas vezes não estão prontas para receber um diagnóstico de autismo, de um transtorno alimentar ou de uma síndrome comportamental que essa criança pode apresentar. Então, todos nós, né, temos a tendência de querermos o filho ideal e perfeito. E aí chega essa criança com atrasos, quando a família não tem outro filho, não tem um parâmetro Sim. comparativo do que é normal, e aí cabe a nós, enquanto profissionais que estudamos esse desenvolvimento, trazer para essa família de uma maneira que, independente do nome que ele tem, a gente precisa tentar recuperar esses buracos no desenvolvimento, inclusive para melhorar a qualidade de vida não só dessa criança, mas da família também. Eu acho engraçado, eu já escutei no consultório, pais chegarem e falar assim: "Ah, o médico pediatra disse: 'Ah, ele ainda está no tempo dele, né, fica tranquilo, ele está com atraso de fala, mas cada criança tem o seu tempo'". Para vocês, como fonoaudiólogas, como que é escutar isso, sabendo que existe a intervenção precoce? Isso é uma facada, né. Não existe a criança tem seu tempo, né, pelo contrário, existem os marcos de desenvolvimento. Exatamente. Então, assim, a criança em 6 meses tem que fazer isso, com 1 ano tem que fazer aquilo, então existem os marcos. Então, não existe o tempo da criança, eu vou esperar o tempo da criança com 5, 6 anos de idade para ela falar, se o marco dele é de acordo com o que tem que ser feito, né, do que é pré-determinado, então é uma facada, a gente escuta muito isso no consultório também.
né, vindo de pediatras, de neuropediatras, Sim. de pais, de vizinhos, de tias, Uhum. né, isso acontece muito. Educadores, né, às vezes os professores, Sim. que são as primeiras pessoas de referência, e que lida com o desenvolvimento dessas crianças, fala: "Ah, é o tempo, ele entrou na escola agora, ele não tem irmão, né, é normal ele não falar Ele ainda", não tem outra criança para interagir, para ter né. como Só vive com referência. adultos. É, Isso. exatamente. Só que, isso é um grande problema, porque a gente tem o que é esperado, a ciência e as pesquisas há anos mostram. Nós temos janelas de desenvolvimento, então, de 1 ano até 2, a criança precisa estar falando, inclusive falando frases. Então a gente não está dizendo que o menino de 1 ano tem que falar, a gente está dizendo que entre 9 meses e 2 anos de idade ele precisa falar. Então, Sim. nós estamos, inclusive, respeitando esse tempo quando a gente coloca essa janela. Ele tem de tanto a tanto para estar falando. Se isso acontece fora dessa janela do desenvolvimento, já não é o tempo dele. É fora do tempo dele, porque uma criança de 2 anos de idade, ela tem os parâmetros de desenvolvimento. Ela não precisa estar fazendo 100% das aquisições, mas ela precisa estar fazendo 70%, né? E quando passa disso, a gente já caracteriza um atraso, sim, e a gente precisa entender, enquanto intervenção precoce, que quando existe esse atraso, né, perceptível que passa dessa janela, se a gente não intervém antes, a gente tem prejuízos em habilidades futuras mais complexas, né? Então a gente parou ali em habilidades básicas de uma Sim. criança, então a gente não adquire as posteriores, tá? E a neurociência, as pesquisas mostram e falam muito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é, Exatamente. inclusive, a capacidade de todo e qualquer criança aprender. E a neuroplasticidade, ela é muito maior nos meninos até 3 anos de idade. Tá pulsando ali, né, É. Então, pra é aprender. exatamente o momento que a gente precisa entrar, né? As aquisições de terapia nas crianças até 3 anos de idade têm uma velocidade muito maior do que de 3 a 5, e acima de 5 é cada vez É. menor a capacidade de Sim. aprendizagem. Então, quanto antes a gente faz intervenção, melhor vão ser os resultados futuros mesmo. Já que a gente tá falando de fala, né, o atraso de fala é um sinal, né, de autismo, né. Às vezes ele é o primeiro que aparece, né, é o sinal de Exatamente. alerta geralmente é o primeiro. Então, assim, a mãe percebeu que a criança não está falando, primeira coisa, leva no fono. "Ah, é só um atraso". E aí quando a gente vai fazer a avaliação, a gente começa a descobrir outras coisas, não interage, não olha, tem estereotipias, a comunicação não verbal também não existe, né, Sim, a interação nem com os pais, né, não atende o nome, né. Então quando a gente começa a perceber, a gente vai guiando os pais, né, pra poder eles perceberem junto, pra gente conseguir encaminhar e direcionar mesmo para um diagnóstico, né, e para o tratamento da intervenção precoce. sim. E uma outra coisa que eu acho que precisa ser sempre considerada, apesar de João Francisco Maria ter o mesmo diagnóstico de autismo, principalmente quando a gente fala de intervenção precoce, para João a gente vai estimular determinadas habilidades. Para Maria vão ser outras Outras, habilidades. né. Então não é por conta de um nome do diagnóstico que a gente vai eleger o que a gente vai intervir nessas E fazer crianças. também uma receita de bolo, né, Não existe. seguindo aquilo, não tem como. Para cada criança, a gente tem que fazer um plano de intervenção, seja na parte da psicologia, na parte de fonoaudiologia, na parte de terapia ocupacional, e muitas vezes eu percebo que os pais não têm esse conhecimento, viu. Exatamente, até porque, muitas vezes eles se apegam a um atraso, né, então a gente que é da fono, chega muito: "Ah, não tá falando, é só É, isso". isso mesmo. E quando a gente avalia, epa, tem coisa aí, não é só um atraso de fala, Uhum. ele tem, todo os sinais que o CID, o DSM traz de autismo, comportamentos rígidos e repetitivos. "Ah, não, mas é porque ele não tem um irmão para dividir as coisas, então ele quer as coisas do jeito dele". "Ah, não, é porque ele é assim, porque a mãe mima". "Ah, não, ele tem atraso de fala", sabe o que é? É porque vê muita televisão, né? "Ah, é porque teve na pandemia". E aí tenta-se justificar O tempo esses todo. outros sinais e a família foca: "Não, é atraso de fala", né? E quando a gente mostra que tem outros sinais, eles começam a entender, inclusive, o impacto disso futuro, que cabe a nós terapeutas trazer isso para a família, eu acho que fica muito mais fácil inclusive essa individualização, né, Sim. porque o diagnóstico tem muito peso familiar, e quando a gente Sim, traz que não é o diagnóstico que a gente vai tratar, é João que a gente vai tratar, a exatamente. gente consegue que essa família entenda, eu estou trabalhando
não o nome do que seu filho tem, mas o atraso que ele apresenta, né, que é diferente de outros autistas, né? E aí a gente foca para essa família, inclusive falando, ó, o resultado de não intervir pode ser isso, isso e isso. E isso afeta o todo, a escola, o fazer novos amigos, os ambientes sociais dessa criança, né? E aí, quando a família começa a enxergar o impacto disso futuro, elas começam a entender também melhor esse processo e aceitar. E fazer parte da terapia, né, do tratamento, porque se a família Exatamente. engaja, a gente consegue que esse tratamento, esse desenvolvimento aconteça mais rápido, porque assim, ó, se todo mundo tiver engajado em prol daquela criança, tudo é mais fácil, tudo acontece com a maior velocidade. Então, por isso que é importante a família estar presente, né, estar ativa nesse processo, que a gente sabe que não é fácil de aceitar. Sim. Vocês falando aqui, eu me lembrei, de um caso que eu peguei para fazer uma avaliação neuropsicológica, e eu atendi essa mãe, porque ela era bem corrida, né, de forma online, fazendo anamnese. Porque ela não conseguia ir presencial e ela pedia pelo horário, eu falei: "Então vamos ter que fazer de forma online". E quando eu comecei a fazer anamnese, tudo ela falava assim: "Ai, eu acho que é porque a minha sogra mima demais, ou porque oferecem as coisas para ela, é porque eles têm um padrão de rigidez e rotina, por isso que ela é desse jeito". Só que quando eu comecei a avaliar a criança presencial, né, ali fazendo as avaliações, os testes e tudo mais, eu comecei o quê? A perceber que realmente a criança estava dando sinais, mas a família não queria aceitar. E na anamnese ela me deu muitas desculpas, né? E que a gente percebe que a família fica naquela, digamos, Negativa. rigidez e negativa de aceitação, porque ninguém quer um filho que tem algum transtorno, né? Eles querem que seja um filho perfeito, mas não enxerga que estimulando, né, levando nas terapias, a criança vai desenvolver, vai alcançar o seu marco do desenvolvimento, e foi isso que eu expliquei para ela. Quando eu dei a devolutiva, eu falei: "Mãe, quando inicia com a intervenção precoce, ela vai conseguir atingir, então assim, não perca tempo", né. Foi bem difícil dar a devolutiva tanto para ela como para o pai, e a avó presente, né, a avó paterna, e a avó falou assim: "É tudo que você tá falando da minha neta, é tudo que eu vivi com o meu filho". Eu falei: "Vocês conseguem ver que já estava lá, mas vocês, por conhecimento, né, de antigamente não ter todas as evidências que tem agora, então já estava lá, já estava instalado lá, né. Então é fácil de vocês entenderem o processo, vocês só precisam aceitar". Sim. Mas, assim, é doloroso pra gente, como profissional, falar isso pra família, porque a gente percebe que a família, assim, fica Arrasada. deslacerada, né. Eu percebo isso. Emocionalmente, a gente fala do luto, né? É um luto. Meu Exatamente. filho perfeito morre e nasce um filho Uhum. que tem atrasos, né? E quando existe um familiar, um pai ou uma mãe que fala: "Ah, mas eu só fui falar com 5 anos, que bobagem, pra que vai botar ela na fono com 2 se eu só falei com 4, 5?", Uhum. né? Então tenta-se muito justificar quando a gente traz assim: "Ó, ele é rígido, ele é inflexível, ele tem estereotipias com a mão, né? Ele tem alterações sensoriais significativas". Aí o pai: "Mas eu sempre fui assim". E aí, ó, eu sou engenheiro de tal empresa. Ou Aham, então faz assim, ó, exatamente. eu fazia de vez em quando eu faço isso aí também na mão. Ah, eu tô É. agoniada, eu faço assim na mão. Aham. Aí a gente vai botando, mas de vez em quando. E sempre quando você tá hiperexcitado ou quando você tá ocioso, você faz isso também? "Ah, mas isso é normal, a gente faz no dia a dia". Então assim, é uma negativa que eles vão botando a venda nos olhos, né. Porque a gente vai dando Exatamente. justificativa uma em cima da outra, pra gente não enxergar aquilo que a gente sabe que não é o esperado. E eu gosto muito de falar com os pais assim: tudo bem, há 20 anos atrás a gente não tinha, a sociedade não entendia o que eram os atrasos e como intervir como hoje, né? Sua mãe, que é a mãe do pai, né, a avó, não tinha acesso ao que você tem. É. E fora que na época que ele passou lá para o emprego atual dele, não existia a valorização como hoje tem da inteligência emocional, Sim. de comportamento ser, inclusive nas entrevistas serem observados, de padrão de segurança, de padrão de flexibilidade. Então hoje as empresas contratam a partir de padrões emocionais e comportamentais, né? Coisa que não acontecia. Talvez esse engenheiro há 20 anos atrás, autista, que foi contratado, hoje ele não seria por conta desses comportamentos, né? Então, eu jogo muito para os pais. E você acha
que seu filho, chegando como você chegou na empresa hoje, ele seria contratado enquanto adulto? Então é isso que a gente precisa pensar, né? Se a gente pode oferecer para ele, para que ele seja melhor do que você emocionalmente, a nível de comportamento, a nível social, por que não fazer isso? Você está vendo o impacto que a intervenção precoce causa, né? Sim, E gostei dessa sua fala, Laura, quando a gente traz essa reflexão para a família, porque eles não têm consciência do futuro, né? Eles pensam só no agora. É o que eu sempre falo para os pais também. Nós não estaremos aqui para sempre, né? Os nossos filhos precisam crescer e precisam adquirir as habilidades necessárias para o desenvolvimento. Como que vai ser a sua criança sim. quando você não estiver aqui? Porque eles não pensam nisso, né? Porque a nossa sociedade, ela é avassaladora. É cruel. Exatamente, ela é cruel. E nós sabemos que a inclusão é superficial. Vamos dizer que assim, é só uma pontinha ali, porque o iceberg inteiro não acontece, Não. né? O que está ali submerso. E isso é preocupante. Então, se entra com a intervenção precoce, muda completamente a vida dessa criança, né? Que a gente tem que trazer essa consciência para a sociedade, Que pensando no futuro, né? quanto mais cedo iniciar, melhor para a criança, né. Sempre, a gente tem que iniciar o mais precoce possível. Então assim, ó, uma criança de 1 ano de idade, se você já vê atraso, procura ajuda. Não fica esperando dar 2 anos de idade, que é o que a gente vê, ou dar 3 ou dar 4, porque essa criança já perdeu um gap de 12 meses, de Exatamente. 24, que ele Tem o time podia ali, né? tem, a gente não pode. E assim, ó, hoje em dia a informação está muito rápida, a internet está aí para mostrar tudo. Então, se você perceber um atraso, a internet vai lá te sinalizar, mas quem vai te orientar e te direcionar é um profissional qualificado. Sim. Por isso que é importante procurar. E assim, quando a gente pensa em crianças, inclusive, que têm atrasos discretos, inclusive dentro do próprio autismo, quando eles crescem, eles são aqueles meninos, o autismo leve, porém é leve no desenvolvimento. O índice de tentativa de suicídio É desses alto. adolescentes com autismo leve, por exemplo, é altíssimo, exatamente porque todo mundo acha que ele não é alguma coisa, Exatamente. né, não é autista. Será? Mas ele Nossa, fala, é ele é só nível de inteligente. suporte 1, É, mas nem parece que ele tem. Esquece que em algumas habilidades tem, situações graves, prejuízos graves que a sociedade não enxerga, mas que nós como terapeuta enxergamos, né, e automaticamente passa despercebido ali pela E o quanto é sociedade. difícil para eles estarem inseridos naquele ambiente e estar lutando deles a uma luta um corporal deles com eles mesmos, e estar Sim, ali em ser aceito, em fazer o igual de todo mundo, né, o não ser o patinho feio da história, o não ser o diferente, porque sim, é assim que eles se sentem, porque a forma que eles veem o mundo é diferente realmente. Então, é muito esforço que eles fazem, né, estar inserido naquele processo e os outros: "Ah, não, ele já fala, ele dirige, ele está na faculdade, então é uhum, autista nada, isso é moda", né, porque agora essa palavra moda virou moda, né, sim, tudo agora é autismo. E não, gente, é uma realidade. Tanto é que as estatísticas falam, 31 nascidos, um é autista. Então sim. é avassalador o que está acontecendo. E sabe o que que eu, me remeto a pensar? Que daqui a pouco uma sala de aula vai ter só crianças atípicas. Né, daqui a pouco vai ficar um por um, né. Então assim, e a nossa sociedade não está preparada para isso. A família, o seio familiar também não está preparado para isso, para esse reconhecimento, para essa inclusão, né. Eu fico pensando o quão difícil vai ser daqui a alguns anos. Eu falo isso por ser mãe atípica, você também, né, Poli. Sim, E eu penso muito, né, nessa questão do Benjamin, dentro da escola, como as crianças estão aceitando ele, porque eu sei que ele tem algumas percepções ainda de não perceber que o outro não quer brincar, né. Como que o coleguinha tá lidando com ele nisso? Será que ele tá entendendo? Será que ele não tá? Né, a habilidade social dele ainda tá em desenvolvimento, porque tem um atraso? será que o adulto que está lá para mediar, ele está conseguindo ver? Será que o adulto que está lá está conseguindo Exatamente, ajudar que aquela inclusão aconteça? São dúvidas que exatamente. a gente que a gente fica martelando na nossa cabeça, né. Sim, e aí vem um outro tema que muita gente fala da moda, né, o bullying. Sem dúvida, nossos pais, os pais das nossas crianças que a gente atende, já sofreram bullying, mas sim, isso não tinha nome isso. antigamente.
E hoje as crianças estão cada vez mais cruéis, as crianças típicas com as Sim, atípicas. nossa. Ah, Então hoje tem criança de 3, 4 anos de idade apontando e ele fala igual um bebê, ó, né. E ele não Ele não fala. sabe falar, ou ele Exatamente. gagueja, ou então faz É. fica né. correndo o dia todo na escola, correndo o dia É. todo, que a gente escuta muito dos meninos menores. Então, assim, se o pai pode bancar uma intervenção precoce para minimizar, inclusive, esses Esses impactos, julgamentos, né. esse bullying, essa inserção social dessa criança, a família precisa fazer, né? Então, quando um pai chega assim, para que fazer psicologia com 3 anos de idade? Não tem Vai só necessidade. brincar. Não tem precisão, Escutamos muito isso. né? E aí eu falo, tudo bem, você está pronto para lá na frente, com 5 anos de idade, seu filho sofrer bullying porque vai ser tido como o estranho ou esquisito na sala de aula pelos colegas dele, né? Não, então vamos minimizar esses comportamentos, essas inflexibilidades, esses atrasos, para a gente minimizar também as consequências sociais disso lá na frente, né? Pegando o gancho de Laura, né, chega a paz pra mim: "Minha filha tem 2 anos, não fala, o que é que a psicóloga vai fazer? Como é que a psicologia vai trabalhar se é falando, né?" Que eles remetem ao que a gente faz como adulto, né. Aí Sim, olha isso assim mesmo. para ele: "É você dissimar, explicar para eles que é através de comportamentos, que é independente da fala." É muito complexo isso, mas quando eles entendem e engajam, vai. Mas a gente escuta muito: "Psicólogo com 1 ano e meio e faz o quê?" Porque só acha que é a fono. Aí faz mas ele já anda. Fisioterapia, É, isso mas ele mesmo. já anda, sabe. Então assim, Pra que tanta pra que ter terapia? Vai terapia? cansar o Vai gastar o menino. menino, É, né. isso mesmo. Existe muito essa fala, ainda mais que a gente fala de terapia intensa, né, quando a gente fala de intervenção É, precoce, a gente fala muito da terapia ser intensa. Não dá pra ser só 1 hora por semana, não vai ajudar. Então sim. tem que ter uma intensidade pra poder ter resultado. Não, e vamos falar também sobre a questão dos profissionais qualificados, né. Eu vejo que esse temazinho que eu vou puxar aqui, eu vejo que os planos de saúde, né, estão sucateando algumas, né, clínicas aí na intervenção precoce, dentro do ABA também, né, do Denver, fala que faz e não faz. Então, assim, a gente percebe que isso acaba atrapalhando, né, não só o desenvolvimento da criança, mas também a família. Porque a família chega, numa clínica para começar um tratamento, né, de uma intervenção precoce, vê que não desenvolveu nada ali durante 1 ano, daí o que que eles fazem? Muda para outra clínica. E vem já com uma tristeza, né, porque as expectativas, as esperanças foram todas por água Isso. abaixo, né. E muitas clínicas, além disso, demonstra expectativas, colocam prazo para essa família de desenvolvimento e não acontece. Então isso também é um alerta que as famílias também têm que ter, né. Procura a certificação desse profissional, veja a procedência da clínica, se realmente tem. Procura as outras mães que fazem tratamento ali para ver se realmente é aquilo que eles estão falando, para que possa colocar o filho ali num lugar que vai dar resultado, né. Que faz com a ciência de verdade, né. A Exatamente. minha realidade lá na Bahia é que existe clínicas que pegam uma sessão de fono de 30 minutos e bota 2, 3 crianças ao mesmo tempo. E Ah, é muito Poli, isso triste. também aqui. Só que assim, ó, pega uma de 2 com uma de 8, uma de 12. Gente, não existe terapia dessa forma, sabe. E Sim, quando a gente fala do autismo, principalmente, ele é individualizado, né. Eu não estou trabalhando habilidades comunicativas, de socialização da criança, eu estou trabalhando na fala da criança, então é individual. O tempo já é curto, 30 minutos, que não é nem o que a ciência preconiza, que é de 45 a 1 hora. E eu ainda boto 3 com dificuldades totalmente níveis diferentes, também então eu não consigo fazer esse diferente. trabalho. Infelizmente, isso acontece muito. Eu falei da Bahia, mas assim, eu sei que é uma coisa mundial. E os planos não estão nem aí. E infelizmente, muitas clínicas só pensam em quantidade para ganhar, Sim, né. Agora a qualidade, os pais têm que buscar. Então é muito triste mesmo, isso é uma realidade que a gente cada dia que passa, a gente escuta relatos e vai vendo, aí quando vai ver as crianças também perderam tempo, porque se eu invisto numa clínica 1 ano, perdi 1 ano, porque não desenvolveu. Até eu achar outra clínica de responsabilidade técnica que faz ciência de verdade, eu já perdi 1 ano do meu filho. E no autismo a gente não pode perder tempo. Fora que pensando nas individualidades, né, o autismo ele é um dos transtornos de neurodesenvolvimento que mais chega com comorbidades.
que são Exatamente. outros diagnósticos. Então, é o autismo com transtorno alimentar, é o autismo que tem um transtorno de processamento sensorial. Então, se a gente fala de um transtorno alimentar, a gente precisa de uma pessoa que tenha qualificação para atuar com autismo e o transtorno alimentar. Se a gente fala de um transtorno de processamento sensorial, que é muito de cunho da terapia ocupacional, nós precisamos de um terapeuta ocupacional que não só tem uma qualificação para atuar com autismo, mas que tem uma qualificação para atuar com a integração sensorial, que é o método padrão ouro de evidência científica para tratar Sim. essas crianças com transtorno de processamento sensorial. Então, a gente tem crianças dentro do autismo que têm dificuldade de processamento auditivo central, então a gente precisa de uma fonoaudióloga para atuar com isso, né? Então, cada criança, a depender de sua comorbidade ou dos atrasos que ela apresenta, ela precisa de um aplicador especializado naquele método, naquela abordagem, naquela intervenção. E se a gente coloca em qualquer uma, né, que não entenda daqueles métodos que são padronizados para aquela dificuldade, a gente corre o risco de, inclusive, involuir algumas crianças, como já aconteceu, né? Então, um dos diagnósticos muito correntes do autismo é a apraxia de fala, e a apraxia de fala, o padrão ouro são 2 métodos muito específicos, né, que é o PROMPT e DTTC. E poucas fonoaudiólogas no Brasil têm essa intervenção, né, tem essa capacitação para estar fazendo. E se a gente pega aquela criança e trabalha com outra metodologia, a gente não vai ter avanço mesmo e vai mudar de clínica 10 vezes. Mas aí cabe também não só a família buscar, mas ao profissional ser corresponsável, né? Assim, eu não atendo isso daqui e, portanto, eu vou encaminhar, né? Mas a gente percebe que isso não acontece da parte do profissional. Verdade. E também a questão dos médicos, né? O que que eu vejo? Que a parte ali da medicina também fica um pouco ausente a entender os métodos. Porque hoje em dia a gente sabe que não é só o ABA, né? A Não. gente tem aí o Denver, Tem né? o Tem Jasper, o Jasper, PRT, exatamente. Tem o de Floor Time. sim. E então, assim, eles estão engessados em algumas metodologias que a gente sabe que tem algumas crianças que não têm aqueles perfis para estar dentro daquela metodologia. Isso acaba ali ficando batendo na tecla, perdendo o tempo da criança, né? Falta, assim, eu vejo que um olhar diferenciado desses médicos para entender um pouco mais sobre esses métodos que são importantes também para o desenvolvimento da criança, né? E E a ca gente vê muito eita, Laura, fale. e cabe ao especialista, inclusive, dizer qual método que ele vai usar e não o médico. Exatamente. Cabe também ao especialista dizer a quantidade de sessões, porque o que a gente vem Sim, recebendo são relatórios médicos em que o médico diz quantas sessões eu tenho que fazer, qual o tempo da minha sessão e que método eu tenho que utilizar. E aí, e muitas vezes o médico vê essa criança uma vez, por às vezes 30 minutos, 40 minutos, a uma hora cada que 6 seja. meses. Quando Né? vê. E nossa avaliação da neuropsicologia, da fonoaudiologia, às vezes demora 10 sessões. Isso Então, mesmo, enquanto o médico ele vê uma fotografia, nós vemos um filme dessa criança. é isso mesmo. Nós vemos diferentes dias em diferentes circunstâncias, com diferentes humores, e aí a gente tem uma percepção de escolher o que é o melhor para aquela criança com uma qualidade muito maior. Né, com a Sim, apropriação muito maior, exatamente porque nós vimos essa criança por mais tempo e nós avaliamos mesmo diferentes habilidades, né? Então, é o especialista que tem que definir o que ele vai usar, qual a né? metodologia, qual a Exatamente. ciência. E puxando o gancho de Laura, do mesmo jeito que o especialista, que somos nós, temos que decidir, a gente vê muito médico que corta a terapia. Então, assim, ó, chega assim uma criança de 2 anos de idade que tem que ter intervenção intensa, ele vai assim, não, eu só quero uma sessão de fono e de psicologia. Sim, Como uma criança nível 3 de suporte, a criança precisa desenvolver agora nenhuma terapia intensa, como é que ele vai desenvolver? Então, não tem eficácia. Então, tem médico que, assim, quando a criança começa a evoluir, pronto, não falava nada, tá falando 5 palavras. Ah, pode tirar uma sessão de fono. Como tirar? A gente não pode sim, tirar. A gente ou mantém ou aumenta, porque a gente tem que fazer com que ele melhore e desenvolva mais ainda. Então, existe muitos ainda assim, tem que ter muito estudo, a gente tem que bater muito na tecla. É conversar, é de cima mesmo, é falar sobre, é bater na porta do médico, é ligar, é mandar mensagem, sabe? Pra gente mostrar o que é real, né? O que é eficaz e o que é que a criança precisa. A sim. gente tem sorte,
que às vezes tem contato com muitos médicos para poder trazer essa informação, mas que não é a realidade de todo mundo. E Não. também não é de todos os médicos, né, Laura, que a Que gente tem. Sim, aceitam também nossas É, exatamente. opiniões, né. isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu passo para os médicos congressos sobre Jasper, sobre Denver, sobre DRI, de Floor Time. Só que não é todos, às vezes, que Se vão interessa. buscar, né? Que vai entender um pouco dessa metodologia. Mas a gente faz a nossa parte como profissional, né? Porque a gente realmente enxerga que aquele paciente tem um perfil mais para esse método, o outro para o outro método. E assim a gente vai passando o que a criança precisa, né, Por mas isso muitas vezes não é acatado. não, mas por isso que é importante a gente ter certeza do que a gente está falando, porque se a Sim, gente tem certeza, mas pode ter prescrito, e a gente mostra para o pai, né, para a família, o que é o certo, muitas vezes a família acata o que a gente fala e sempre dá certo. Porque a gente está ali, como a Laura falou, no dia a dia com eles, então a gente sabe o que é melhor para eles, sim. né. Eu me lembrei agora de um caso, recentemente, que a gente teve na clínica, de uma criança que estava fazendo, né, a abordagem ali dentro do ABA, e o médico simplesmente chegou e falou assim: "Não, agora ele vai fazer TCC". Sendo que ele nem tinha alcançado os métodos, né, ali do seu desenvolvimento, no marco do desenvolvimento, tinha muitas habilidades ali Faltando. faltando e automaticamente já rompeu para 3 vezes na semana TCC. Falei: "Gente, como assim?". Eu vejo, assim, que falta um pouco, eu não sei se é os planos de saúde que ficam em cima desses médicos, né, pode ser que sim, mas falta um pouco, assim, de conhecimento, de ligar para a equipe: Gente, ele tem condições, fulaninho tem condições de mudar para a TCC, tem condições", isso porque a criança tem 5 anos. Né, e a gente sabe como profissional que não é tão fácil assim Não. dela adquirir, não é porque ela é inteligente, não é porque, o cognitivo dela é bom, né, que ela já está falando, que ela está interagindo, mas tem habilidades ali de higiene que ela não alcançou, que tem que trabalhar ali um protocolo de Wables, né, para essa criança avançar. E assim, realmente a minha realidade hoje é essa aqui. Eu digo que, assim, às vezes não há o respeito com a própria criança, né. Sim. Então, se você tira uma criança do aba de uma hora para outra e coloca ele no Nem fez o TCC, desmame, nada, não né. foi respeitoso, né. Nós não, o terapeuta de qualidade, ele não vai fazer isso. Ele Exatamente. pode até passar do aba para o TCC sim, mas de uma maneira gradativa, passando o comportamento estava sendo ali, sofrendo a intervenção, porque, né, quando a gente fala aba comportamental, o TCC também tem a sua parte do componente Sim. comportamental. Então, a gente consegue fazer esse diálogo de uma maneira mais respeitosa, e eu falo muitas das vezes com o médico, eu digo assim: "Quando você decide colocar medicação, eu te digo quantas vezes o menino tem que usar e a quantidade? De miligramagem ou ml? Não, eu não te digo. Porque você tem que dizer quantas sessões de fono e o tempo que eu vou usar, né. Então E o eu método. é, eu que tenho que definir de acordo com minha especialidade, né. Justamente, com o seu conhecimento, O né. seu Exatamente. olhar da avaliação em si. É. E fora que nós temos prescrições, extremamente enrijecidas, eu disse assim, os relatórios estão mais rígidos do que o menino autista, né, porque é igual para todo mundo, então são tantas horas aba, aí a mesma médica pede abordagem tal de fono, que pede abordagem tal de psicologia, e aí a gente então não está individualizando essas crianças, porque um menino nível 3 de suporte grave, por exemplo, ele não necessariamente precisa do mesmo do que um leve, né, inclusive pode Exatamente. precisar de outras coisas, né, uma psicopedagogia que o nível 3 ainda não começou a fazer, né, então para cada criança precisa de uma individualização de método, de abordagem e de quantidade e de frequência também, né, que muitas vezes isso não é respeitado. Algo também muito importante para a gente falar, que eu não sei se é a realidade de vocês, mas, quando essa família faz a intervenção precoce e vai retornar para o médico com os relatórios, tem médico que nem olha os nossos relatórios, nem Tem. chega a ler o que que foi trabalhado, o que que foi desenvolvido,
e E o que é vai orientado, né, o que a que gente é bota no relatório. exatamente, qual é a orientação de conduta, né, para qual determinada área que ele está precisando que desenvolva mais. E isso acaba que quando vem o laudo médico ali atualizado, vem com especialidade, você fala: "Meu Deus, mas ele nem tem requisito para isso ainda. O que que ele está fazendo lá?", Sim, né. E assim, e o mais complicado que eu vejo é que a família acredita fidedigna na que o médico fala, naquilo que o médico está falando, e acaba que invalida todo o nosso trabalho. Às vezes a minha equipe fala assim: "Nossa, tudo que a gente fez pela criança é como se fosse por água abaixo", porque nós conhecemos a criança, a gente está com a criança ali diariamente, né. Mas essa é uma realidade, assim, que está acontecendo aqui em Cuiabá, não sei como que tá para vocês. É, lá também, é né, eu geral. digo que, eu já ouvi muito: "Ah, mas vale um CRM do que um conselho de fono", né. Então Isso é triste, gente. socialmente, nós fomos embutidos no Brasil de que o médico, ele É uma reina, É o cultura, né, né, é super-irmão. cultural, né, eu ele vejo que é reina cultural. diante das outras áreas profissionais, nós somos sub-áreas diante da Sim, medicina, né, que já deveria ser uma realidade que deveria ter sido mudada, né, porque o autismo, por exemplo, todas as pesquisas mostram da importância da equipe multidisciplinar e interdisciplinar, está sim. alinhada. Então, muitas vezes, o que melhora os sinais e sintomas do autismo dessa criança é a intervenção da terapia interdisciplinar, né, e não necessariamente a consulta lá com o médico, Que né. ficou só 30 ou 40 minutos, E quando a Exatamente. fica? cada 6 meses, né. Então, assim, somos nós que estudamos e nos aperfeiçoamos nos métodos. Então, somos nós que somos capazes de dizer qual é essa metodologia que essa criança precisa, até porque nenhum reina absolutamente para todos, né? Isso, Então, muitas vezes os métodos precisam ser combinados, casados, pensados, né, de acordo com tanto o perfil, inclusive familiar, né, dessa criança, quanto o perfil de desenvolvimento dela. O que que é prioridade agora? E às vezes a prioridade de um paciente agora muda completamente daqui a 6 meses, né? E muitas vezes isso não é enxergado, né, pelo médico assistente que está ali avaliando aquela criança. sim. Por isso que é importante, né, a gente trabalhar todo mundo, em conjunto em prol daquela criança. Então, seja família, terapeutas, médicos, escola, todo mundo, porque assim, se todo mundo tiver no mesmo foco, na mesma abordagem, ou que se que não seja abordagem, mas na mesma intenção, a criança só ganha, né. Então Sim. assim, por isso que é importante eles trocarem, ler relatório, escutar, ligar para profissional, não quer ligar, manda mensagem, ou então fala com a mãe: "Ó, passei isso, qualquer coisa ela vai entrar em contato comigo", porque assim, os pais realmente acreditam muito no que o médico fala, mas muitas vezes os médicos não estão lá na lidar do dia a dia. Então a gente precisa trabalhar em grupo, em conjunto, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, tem que ser assim. É assim que Sim. funciona no autismo. É isso mesmo, meninas. Acredito que nosso tempo já está chegando ao fim. Ah, Falamos, falamos, falamos muito. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente, nesse primeiro podcast do quadro do Autismo em Foco. É uma honra para mim receber aqui vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. A gente faz muita imersão junto aqui. Nós continuamos a fazer mais imersões, né, fora do Brasil, adquirindo conhecimento, Sim. capacitando a nossa equipe. Eu quero dizer para vocês que hoje eu escutei uma fala sua que, assim, ficou gravada no meu coração, que a intervenção precoce salva vidas. Realmente é verdade, né? Então a intervenção precoce salva vidas. E eu queria fazer uma perguntinha para vocês, para a gente encerrar aqui esse quadro, de vocês deixarem uma mensagem para as famílias, né, sobre a intervenção precoce, da experiência de vocês. O que que vocês gostariam de deixar uma mensagem, assim, especial para as famílias, para a sociedade que está nos escutando? eu diria assim: nunca perca tempo. Se você percebeu qualquer atraso, qualquer coisa que você perceba que não está dentro do esperado, não perca tempo. Busque, vá atrás de um profissional, né? Seja ele fono, TO, psicólogo, médico. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, porque você está fazendo com que seu filho só tenha atrasos. Então, até para tirar aquela dúvida, e que não seja nada, mas é melhor de tirar a dúvida do que ficar com aquela pulga atrás da orelha e estar esperando o tempo da criança. Sim, E eu diria, né, o seguinte: meu filho foi prematuro extremo,
ele fez intervenção precoce. Então eu vivi intervenção precoce. E hoje ele está extremamente dentro das habilidades de desenvolvimento, possivelmente porque desde os 8 meses ele fez intervenção. Então Uau! eu vivenciei isso, né? E eu tenho certeza que hoje não há esses atrasos, exatamente porque lá com 9 meses eu coloquei, e quando eu coloquei, inclusive eu, enquanto terapeuta, fui muito julgada. 9 meses você tá louca, até pela pediatra, né? E eu disse, eu não quero assumir essa culpa de lá na frente eu não ter feito É nada. exatamente E a isso. gente, e eu acho que em especial, apesar de ter uma sensibilidade dos pais também muito grande, mas eu acho que a mãe, intuitivamente, ela sabe que tem alguma coisa ali e que ela pode fazer algo mais. Então, acreditem, né, na intuição de vocês, quem tá nos assistindo enquanto mãe, enquanto pai. Se tem uma dúvida, né, sane a dúvida com o especialista, né, porque de fato a gente pode dar o melhor que a gente tem para dar enquanto responsáveis por uma criança, que é permitir os aprendizados, né? E o quanto antes isso vai ser melhor, e socialmente isso tem um impacto na família inteira, né? Então, a intervenção precoce, ela melhora a qualidade de vida da família. E é por isso que ela salva vidas, né? Sim. Então, eu acho que se a gente tem uma dúvida, tirem ela com as especialidades, né? Com quem exatamente entende, né? Procure um profissional qualificado, porque de fato a gente pode prevenir muitas coisas piores futuras, né? Então, eu levanto essa bandeira da intervenção precoce por eu já ter vivido, inclusive, isso, né? Uma experiência pessoal. E queria agradecer, né? É um tema que a gente adora falar. Sim. Ficaríamos aqui horas. E eu acho que é um dos temas talvez mais importantes dentro do assunto da neurodivergência, porque ele tem um impacto muito grande, né? Se a gente falar da intervenção desses bebês muito pequenos, a gente melhora a infância, né? A E qualidade da da infância, né? infância. E a gente fica feliz quando a gente encontra, né? Eu com Polly, com você, porque a gente sabe que a sementinha da qualidade das intervenções está aqui conosco, né? Sim. Então, só de vir gravar algo nesse sentido, a gente já está ali. Quantas pessoas vão assistir isso daqui, né? Quantas pessoas nós atingimos ao falarmos sobre isso, né? Então, o nosso papel a gente está fazendo, né? Exatamente. Que é disseminar esse trabalho, e nossa consciência está muito tranquila, né? De que a gente o tempo inteiro busca essa qualidade, né? E não vai parar nunca, porque nós acreditamos no que a gente faz, né? Que eu acho que é isso que também a gente precisa disseminar, né? Nas nossas equipes, com as pessoas que a gente conhece, com os pais, né? Validar o quão grande é o impacto da nossa profissão na vida das pessoas, né? Então, agradeço por conta de tudo isso que a gente já conversou, e que a gente fale mais e mais e mais sobre a importância dessas intervenções. Aí eu queria agradecer também, Mia, pelo convite, né? Ainda mais aqui, eu junto com Laura, uma pessoa que eu adoro, né? E a gente tem sim que levantar essa bandeira o tempo todo, né? A gente não vai desistir, Sim, não vamos. Estamos aí estudando cada vez mais para sempre trazer o melhor do que a gente pode e até onde a gente consegue ir, né? Porque a gente com também tem que saber que a gente certeza. também tem nossos limites. Sim. Muito obrigada, meninas. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. E eu tenho certeza que outras oportunidades virão. A gente vai gravar, eu lá com vocês e vocês aqui novamente, Com né? Que esse certeza. laço Certeza. aqui se estreita cada vez mais. E sou muito grata e abençoada por vocês estarem aqui Amém. hoje em Cuiabá. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada. amiga. E agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigada. Que seja de grande conhecimento e valia aí. Se vocês conhecem alguém, alguma criança, alguma família ali que está buscando ajuda, fale sobre esse podcast, esse quadro que nós estamos iniciando, sobre esse conteúdo riquíssimo da intervenção precoce. Meu muito obrigada.